Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança até aqui. Nos sustentou, nos ajudou o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que nós depositamos a nossa confiança e jamais se decepciona aquele que nele deposita a confiança. Onde ele sempre nos ensina as obras de justiça que ele produz em nós, vai constantemente, através das boas novas, se aperfeiçoa a nossa fé. É uma constante onde devemos sempre exercitar rumo ao alvo e objetivo, que é a vida vindoura, as mansões celestiais, onde já não nos chama nem de peregrinos e nem estrangeiros, nos chama de irmão e amigo na diversidade, aquele que nos sustém e nos aparta de toda injustiça, corpo, alma e espírito incorruptível, para alcançar as regiões celestiais. Quando a palavra diz corpo, alma e espírito, o espírito é o pneuma, o fôlego de vida, mas o que nos enche é o Espírito de Cristo, para que haja o equilíbrio entre corpo, alma e espírito incorruptível. Mesmo porque se não mantém o corpo e a alma e o espírito incorruptível em equilíbrio, não tem como ser cheio. Assim, existe algo que compromete o enchimento do Espírito de Cristo, que é a palavra da qual procuro sempre banir do vocabulário, que é o eu. O eu é individualismo, o eu é algo pessoal, mas quando nós retiramos esse eu, tanto em palavras como em ações, onde se ama, se é amante de si mesmo, está segundo o individualismo, mas se está segundo o Espírito, está, na verdade, em unidade. Quando não está segundo o individualismo, está em equilíbrio, em corpo, alma e espírito incorruptível, através daquele que é o Espírito de Cristo. A unidade, na verdade, com ele, onde anunciamos sempre dizendo nós, jamais eu, porque aquele que fala eu, fala por si, fala daquilo que é próprio. Assim nós anunciamos sempre aquilo que estamos em unidade, não falamos em nosso nome, falamos em nome de Cristo, o nome sobre todo o nome. E o enchimento do Espírito, do que adianta falar eu sou sobrenatural, eu sou cristão? Ele disse, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós tenhais o meu Espírito. Quando fala corpo, alma e espírito incorruptível, é o espírito, o pneuma, o fôlego de vida. Mas é necessário estar cheio da presença do Espírito de Cristo, onde se persevera segundo as boas atitudes, demonstrando pelo bom proceder. Porque o ramo é conhecido se ele é sobrenatural ou se ele é natural, onde a exigência é que sempre produza os bons frutos, independente da época da estação do ano. O ramo natural produz uma época, depois ele cessa, mas aquele que está segundo o sobrenatural, ele constantemente está dispondo os frutos. Ele demonstra pelo bom proceder, pelos seus frutos os conhecereis, assim nos ensina a palavra do Senhor. Por isso permanecemos sempre produzindo todos os dias, como estamos sempre demonstrando, aonde não se produz ninguém por si. Ele disse, alguns produziriam 100, 60, outros 30, sempre por um. Se não estiver em unidade com aquele que é a árvore plantada junto ao ribeiro, que recebe do trono de Deus o rio de águas cristalinas, do qual nos transmite as suas virtudes, que flui do trono de Deus. O Pai é a sua cabeça, ele é a nossa
a nossa cabeça, daqueles que perseveram com a paz que excede todo o entendimento, e temos que sempre ter esse equilíbrio. Quando se enche do Espírito, o corpo, a alma e o Espírito é incorruptível, anda-se sempre cheio do Espírito. Temos que alcançar sempre, estar cheios daquele que é a plenitude. Ele é a plenitude. Se fala em eu, está individual, já não está em unidade, assim como ele está em unidade com o Pai, e é um só. A única forma é estar cheio daquele que é a plenitude. A boca fala o que o coração está cheio. Anunciamos aquilo que, ainda que ele coloque a palavra em nossa boca, o interior condiz com aquilo que ele coloca. Ele conhece, ele examina a intenção da mente e do coração. E ainda demonstra pela atitude, porque pelas atitudes é que se aperfeiçoa sempre a nossa fé. Ele disse que começa com o tamanho de um grão de mostarda e se torna uma árvore a produzir os bons frutos. Sempre as obras vai aperfeiçoar a nossa fé. Quando ele disse, haja luz e houve luz, e viu que a luz era boa, ele testificou através da obra da luz que a luz era boa, aperfeiçoou a fé. E assim, em mais um dia fugis de tudo que é vaidade debaixo do sol, tudo aquilo que é egoísta, ego, tudo aquilo que vem do individualismo, porque aquele que está em Cristo, ele demonstra pelo bom proceder que ele não é mais individual, ele não fala por si, ele fala em nome de Jesus Cristo e as suas atitudes são sempre de benevolência. Aquele que antes depositava a fé em suas muitas riquezas, bem como Paulo disse, aquilo que eu achava que antes era lucro, hoje eu tenho como prejuízo por amor de Cristo. Aquele que outrora, segundo, depositava a confiança na sua força, segundo uma alta estatura, segundo uma arrogância, agora ele compreende que melhor restar fraco e sendo aperfeiçoado aquele que a graça nos basta. Aquele que antes gloriava em sua sabedoria, e na verdade achava que tinha sabedoria, mas não tinha o entendimento que a desviar do mal, atualmente prefere fazer como que louco, para que receba sempre a sabedoria do alto e alcance o entendimento que é desviar do mal. Por isso a palavra fala, somos como que loucos em Cristo para o mundo, porque o mundo não os compreende. Aonde ele pega as coisas fracas para confundir aqueles que são fortes segundo o mundo. Ele pega as coisas loucas para confundir os que são sábios e não desviam do mal e não têm entendimento, mas os loucos em Cristo têm entendimento e desviam do mal. Ele pega as coisas que não são, transforma com que seja, para confundir aqueles que julgavam que eram e não são. Assim nos diz o Senhor em mais um dia, e perseverai, sempre no equilíbrio, sempre na estatura mediana daquele que é a plenitude de Cristo, sempre segundo sua força, o seu poder e o seu equilíbrio. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.